e paz ao coração. Oh, e paz ao coração. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, sobre a maravilhosa obra da salvação de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que maravilha o que Deus fez por nós! Antes de criar todas as coisas, Ele nos predestinou para a salvação. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Por isso o povo de Deus é um povo abençoado, porque tem a bênção de Deus sobre ele, porque o Senhor os acompanha e fortalece diariamente com a sua graça e a sua misericórdia. O seu amor nos acompanha. No versículo 4 e 5 diz que em amor ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos amou de modo infinito. E tudo isso, meus irmãos e amigos, foi para o louvor da sua glória e da sua graça. Versículo 6 diz, para o louvor de sua graça. E diz mais, no versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E termina no versículo 14 dizendo, em louvor da sua glória. Deus criou tudo para a sua glória. Ele nos salvou e nos sustenta para a sua glória. Não é porque Ele precisa de nós, é porque Ele é Deus. Ele vive sem nós, Ele se mantém sem nós porque Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente. Ele criou tudo por vontade dEle próprio, vontade soberana, não por necessidade, mas para a sua glória. E nós, seus filhos, devemos viver para a glória de Deus e adorar e servir somente e exclusivamente a Ele, porque somos filhos e Ele é Deus. Por isso, amigos e irmãos, Deus criou tudo para a glória, mas infelizmente da criação, o homem não glorifica a Deus. As pessoas estão longe de Deus, estão desgarradas, estão em ofensa contra Deus. Mas o plano de Deus é que o homem viva para a glória de Deus e que o homem adore a Deus. E um dia todos vão reconhecer que só o Senhor é Deus, mesmo que seja tarde, porque Ele criou tudo para a sua glória. Ele nos salvou para a sua glória. Ele nos ama e Ele nos sustenta. Tudo em louvor da sua glória. Que glorifiquemos a Deus através da nossa vida. Que mantenhamos um testemunho, um exemplo belo
para o mundo, para que eles percebam Jesus na nossa vida e que compartilhemos também dessa grandeza de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que não o conhecem. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, porque somente Ele é digno e somente Ele é Deus. Amém. Oremos. Nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus. Queremos Te adorar e Te louvar para sempre, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou para a Tua glória. Ajuda-nos e nos santifica cada vez mais. Senhor, traz aqueles que estão longe para perto de Ti, para que glorifiquem também ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.